Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu trouxe hoje propostas de redação e vou falar um pouquinho sobre o texto dissertativo ao estilo da Banca CESP. Já quero de antemão agradecer aí pela sua atenção, para quem já fez a inscrição no canal, para quem já deixou aí o likezinho, né, que já deixou aí, e compartilhar também o nosso vídeo. Sempre é importante para que outros alunos, concurseiros, né, pessoas que têm treinado, buscado a aprovação, seja Enem, vestibulares ou concurso público. O meu foco hoje é redação ao estilo CESP. Trouxe aqui uma abordagem pensando do lado de cá, pensando como corretora, né? Como o olhar do corretor sobre o texto, né, acontece de fato para que aí a tão sonhada nota máxima, seja no certame, de repente, que tem aí como valor nota máxima 20 pontos, ou tem como valor nota máxima 70 pontos, e aí de acordo com o que a banca tem adotado, né, no edital. Então é importante que você possa adquirir aqui algumas dicas fundamentais à sua aprovação. Então eu vou trazer aqui dois tipos de abordagens que são essenciais do olhar do corretor diante do texto. Primeira dica que eu dou para você é a seguinte: se você já escreve com a famosa letra de forma, não tem problema, né? Que a gente chama caixa alta, letra de forma. Desde que você treine. Não tem nenhum problema de que você discorra o seu texto com letra de forma. Tenha só aquele cuidado para não misturar letras maiúsculas com minúsculas. Outra dúvida que geralmente eu recebo, né, via mensagens, é se os títulos do texto, colocar um título de apresentação para o texto é obrigatório. Eu digo que não é, a não ser que o edital contemple, né, esse quesito de obrigatoriedade do uso do título. Na maioria não aparece, tá certo? Essa obrigatoriedade de utilizar um título, inclusive o título, ele gera mais um trabalho para você aí, candidato, que tem que administrar o tempo de prova, cuidado emocional, reunir conhecimento. Então pensar num título que possa antecipar, né, que contenha as palavras-chave que apresente, né, esse título, uma abordagem mais ampla, um convite para a leitura do texto, isso requer um tempo maior. Então, numa situação de avaliação, eu não recomendo que você utilize o título. Também, nos próximos vídeos, disponibilizarei alguns esqueminhas, o esqueleto, para que o seu texto já fique aí pronto, né, naquele formato tão sonhado, né, da correção, numa estrutura favorável aí para a sua escrita. Então, primeira coisa, se você tem dificuldade de escrever, eu sempre penso em organizar essas aulas, essas dicas mais rápidas, que não seja tão cansativo e que seja numa linguagem mais direta para o candidato. Primeira coisa, se você tem aquele bloqueio, né, na escrita, eu digo o seguinte: vamos nos desnudar, né, dessa ideia de que você não pode cometer erros. Você pode errar na fase de treino. É importante que você peça alguém para ler o seu texto, ou um professor, professora da sua confiança, ou um colega, né, que também estude para o mesmo certame que você estuda. Sempre é importante o olhar do outro. E muito importante, se você escreve, pense o seguinte: você escreve para alguém ler, e esse alguém que lê é um corretor, que ele geralmente, né, ele tem que corrigir de maneira, né, bem ativa, rápida, porque ele não vai perder tanto tempo, já que ele produz, né, diariamente, ele corrige por produção, na verdade. Então ele precisa também de uma agilidade nessa leitura. Então você pensa o seguinte: você está escrevendo para alguém que vai ler com critérios de avaliação. Vou falar hoje sobre abordagens de avaliação, e um detalhe importante que às vezes os candidatos esquecem: quando você escreve para alguém, essa pessoa que vai ler o seu texto não vai estar ali presencialmente, você não vai estar ao lado da pessoa dizendo eu quis dizer isso. Então é importante que o que você pretende dizer, você consiga materializar de maneira muito clara, objetiva, tudo bem? Então eu vou mostrar aqui primeiro um parâmetro de abordagem ao estilo CESP da questão discursiva, ou seja, da sua prova aí de dissertação, que é a parte de redação. Só relembrando aqui que eu vou falar um pouquinho sobre a tipologia do texto dissertativo. Vale relembrar que um texto dissertativo é aquele que tem como viés
discorrer sobre, falar sobre. E a banca, ela exige uma visão crítica. Ser crítico não é ser do contra, né? Então, ser crítico é vislumbrar, tem um problema, você vislumbrar possibilidades, né, ali de apresentar argumentação, fundamentação, mas sempre respeitando os direitos humanos. Isso é muito importante para o seu texto, porque às vezes a opinião de um candidato que escreve até bem, na verdade, às vezes ele desliza um pouquinho em alguns achismos ou ideologias que não estão amparadas nem pela Constituição, muito menos pelos direitos humanos. É importante que você possa, né, ao discorrer sobre um determinado tema, é que você possa realmente reunir um repertório que seja favorável para o que o corretor pretende ali, né, encontrar no momento da avaliação. Então, vem aqui comigo para que você possa gabaritar a sua discursiva. Então, vamos lá, pessoal. O corretor, ele observará a sua prova por dois vieses, ou seja, pela ótica da abordagem do tema, e eu destaco aqui a abordagem do tema como um dos critérios mais fortes. Emílio, o que é a abordagem do tema? Primeira coisa, né? Você tem que lembrar o seguinte, se você já produziu textos, por exemplo, para o Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Enem, embora existam ali textos motivadores, você tem uma abertura maior para falar sobre o tema. Por exemplo, quando o tema do Enem trabalhou a persistência da violência contra a mulher, tá lá, né? A violência contra a mulher. Então, quando você pensa na violência contra a mulher, você pode pensar em várias formas de violência. Por exemplo, a violência, né, que afeta a questão mesmo física, né? A violência física, a agressão física, mas existe a violência verbal, existe violência de diversas formas, né? Violências no âmbito aí moral, né? Violência de várias maneiras, a violência que é imposta por padrões e tal, né? Violência inúmeros tipos. Então, quando eu penso em violência contra a mulher, há muitas possibilidades. Porém, quando eu penso numa abordagem temática, de acordo com a redação ao estilo CESP, você tem que ter muito bem claro em sua mente, muito bem clara a ideia de que a banca organizará essa abordagem por tópicos, né? Então, os tópicos, eu vou destacar aqui em caixa alta, os tópicos, eles apresentam necessariamente uma visão específica. Anotem aí, por gentileza. Os tópicos que a banca vai apresentar após o fragmento de texto motivador, ele pede uma delimitação por assunto. Emília, agora confundi um pouquinho, professora. Então quer dizer que assunto não é a mesma coisa que tema? Não. O tema, anote aí por gentileza, o tema é amplo. O tema é macro. O assunto tem um viés, anote aí por gentileza, específico. Então, nesse caso, eu tenho que pensar o seguinte, existem tópicos e a banca vai delimitar exatamente a abordagem que o candidato, que você, candidato, precisará desenvolver ao longo da sua redação. Ou seja, existe um tema, mas também existe um direcionamento. Eu vou já apresentar dois exemplos bem próximos do que a banca CESP costumeiramente faz. Além de lembrar que esse assunto, né, ele é uma delimitação mais específica do tema, é muito importante que você relembre as questões que estão relacionadas a esse repertório. Professor Emílio, o que é o repertório que o avaliador buscará? É o conhecimento propriamente dito. Então, de repente, se a banca cobrou uma lei específica lá determinado tópico ou um assunto de definição de determinado tema, então se você não domina aquele tópico, possivelmente você não mandará bem na sua prova. Então, quando a banca CESP adota essa organização em tópicos, é fundamental você compreender que determinado tópico obrigatoriamente precisará aparecer no seu texto. Então, esse repertório, o que o corretor chama, é o conhecimento que você deve apresentar. Além dessa relação de
assunto referente, né, referente a esse repertório, uma delimitação, é importante que você atenda a essa tipologia, né? Então, o tipo de linguagem adotada também é fundamental. De repente, numa prova discursiva CESP dissertativo, é bom que você evite o uso da primeira pessoa, né? Penso, acredito, ali não é um artigo de opinião. Então, é bom que você também não use essa primeira pessoa, até por um elemento, né, do próprio tipo de discurso adotado na tipologia. Agora, um ponto fundamental que eu preciso ressaltar. Esses tópicos, né, que exigem o conhecimento, esse repertório dentro da tipologia, determinados assuntos que são especificados, eles geralmente, como eu falei anteriormente, eles têm um peso muito maior do que o aspecto gramatical. A coisa boa que eu posso chamar, posso assim dizer, é que por norma culta, nós vamos compreender o seguinte: tudo que você estudou, todos os estudos de português, que é a matéria básica para a sua prova, os estudos da básica, eles colaboram muito para a sua escrita. Então, nós entendemos por norma culta todos aqueles mecanismos, né, que estão envolvidos em modalidade escrita, né? Norma culta, modalidade escrita, tudo aquilo que é aceitável no campo da escrita. Agora eu vou trazer aqui algumas dicas que são pertinentes para esse tipo de avaliação. O uso da vírgula, sobretudo, né? Nas avaliações que eu tenho feito, nas mentorias que eu tenho desenvolvido, eu percebo muito que os candidatos têm essa dificuldade em vírgula, em colocação pronominal. E eu preciso muito abrir aqui um parêntese e fechar rapidinho. Além de vírgula, colocação pronominal, regência, crase, concordância, eu vou só pontuando aqui o que é que eu tenho mais observado, né, que chama a atenção em deficiência de escrita. Eu quero chamar a atenção para a questão da coesão textual. Professor Emílio, o que é a coesão textual? São os elementos linguísticos que encadeiam, né, esses parágrafos, as estruturas e o próprio texto. Então, o avaliador, ele observará dois tipos de coesão. É a coesão que nós chamamos de coesão sequencial e a coesão referencial. É a capacidade do candidato, e aqui eu vou só acrescentar o uso dos conectivos, né? Conectivos e o uso dos pronomes. Você precisa dominar. Para quê? Para evitar um truncamento no campo das ideias e para evitar também a repetição. Um candidato que domina aspectos de coesão textual é um candidato que consegue retomar. É um candidato que consegue, pelo mesmo campo semântico de sinônimos, ele consegue, por exemplo, dizer o Brasil, o país, a nação. Então, ele consegue substituir, né, termos que retomam o mesmo referente. Essa é a função dos recursos, né, de coesão textual. Muita gente confunde a coesão textual com a coerência. O que é coerência? Primeiro eu vou dizer que coesão está contido na coerência, né? Está contida na coerência. Por quê? Porque a coerência tem a ver com o sentido, tem a ver com a lógica, né? Tem a ver com esse entendimento. E a coesão, se eu pensasse no texto, naquela metáfora de uma colcha de retalhos, a coesão são todos os elementos linguísticos que nós utilizamos para amarrar aqueles retalhos de uma colcha, ou seja, quando um parágrafo termina, o parágrafo seguinte, ele retoma, às vezes, por exemplo, em primeira análise, primeiramente, em segundo plano. Então, nesse momento que existe esse elemento coesivo, o corretor vai chamar, inclusive, de coesão, né, e repertório interparágrafo ou intraparágrafo, né? Então, é a capacidade de articular os períodos, as frases, as orações, e nesse envolto textual, a coesão colabora para o sentido que é a coerência. Então, eu quero aqui destacar rapidinho, com o olhar, né, da banca de correção, esses dois tipos de abordagem. A abordagem do tema é o próprio domínio sobre o que a banca vai apresentar em tópicos e domínio de norma culta, tudo que é prescrição gramatical e que você precisa, de fato, né, dominar. Tudo que você estuda
para a sua prova, aspectos gramaticais, você utilizará certamente no campo da escrita do seu texto. Obviamente, eu sempre quero destacar que a abordagem do tema tem um peso maior. Eu quero te convidar a praticar redação ao estilo CESP. Separei aqui 2 temas potenciais de prova, né? Aí tem o segundo tema que está mais voltado para a carreira policial, mas tem um tema de número 1 aqui que eu apresento mais uma abordagem de atualidades. Então, de repente, você está treinando aí para concursos, né? E quer treinar de maneira assertiva, com temas de atualidades que você possa discorrer. Então, escolha um dos 2 para que você possa aí dominar essa parte, essa habilidade de escrever com adequação. O tema de número 1, combate à corrupção em questão no Brasil. Então, primeira coisa, quando você analisa esse tema, eu não coloquei texto motivador aqui, porque não vai caber, né? Vai ficar muito extenso e essa não é a ideia, que fica cansativo. Primeiro, você pensa o seguinte, nós temos aqui uma ideia de combater, e combater o quê? Combate à corrupção. Então, a corrupção, esse calo na sociedade, né, que alguns chamam aí de câncer na sociedade. Então, existe toda uma estrutura da sociedade, né, que sofre, e quando você pensa vítima, né, da corrupção, e quando você pensa em corrupção, geralmente nós ligamos a corrupção para aquela parte política, né, de políticos e casos emblemáticos, mas a corrupção faz parte do nosso cotidiano, inclusive também, não retirando esses casos emblemáticos, dinheiro na cueca e tantos outros casos, Operação Lava Jato, você pode mencionar no seu texto, é importante, né? A questão aí da propina e tal. Mas a gente tem que lembrar da corrupção como um calo no cotidiano da sociedade brasileira. Então vamos lá. A banca organiza da seguinte forma, que eu fiz bem ao estilo CESP. O tema é o combate à corrupção em questão no Brasil. Obviamente que você terá na sua prova pelo menos um trecho ali de fragmento de texto motivador, e você vai ter aquele texto meramente como motivador. E aqui eu apresento os 3 tópicos, né? Tópico 1. Essencialmente você precisa abordar a corrupção nos primórdios da sociedade brasileira. Aqui relembra o quê? História, um pouco da história do Brasil. Então é importante que nesse primeiro tópico você aborde, né, a história, né, a essência, né, como que surge essa corrupção. 2, o pacote, quem lembra, né, do extinto aí ministro que defendia, Moro, né, defendia então esse pacote anticorrupção. Então, o pacote anticorrupção e suas implicações. Se o candidato não conhece o pacote anticorrupção, nunca ouviu falar, dificilmente ele mandará bem, né, numa redação como essa. Terceiro tópico, a educação como ferramenta de combate à corrupção. Então, uma sociedade, né, que tem a criticidade, que tem a sua base, né, solidificada na educação, então é uma sociedade que tende, né, a ser não só mais crítica, mas mais consciente e combativa a esse tipo, né, de ato, de crimes, né, de corrupção. Então nós temos aqui 3 tópicos. Você pode me perguntar assim, professora Emília, então como é que eu devo abordar isso na minha prova? Essencialmente, cada tópico é um parágrafo. Na sequência, né, nós temos uma ideia de que necessariamente você precisa apresentar cada um desses tópicos organizado em parágrafo. Como é que eu sugiro? Eu sugiro que o seu texto seja organizado em 4 parágrafos, né? Eu vou chamar aqui de 1, 2, 3 e 4. E eu digo o seguinte, a introdução, que é o primeiro parágrafo do seu texto, você pode fazer uma abordagem, eu vou colocar aqui, ó, uma abordagem ampla do tema. Então, inclusive, você pode fazer uma junção dos 3 tópicos, fazer uma abordagem mais geral para contextualizar. O segundo parágrafo, que já é o desenvolvimento, você apresenta o primeiro tópico. O terceiro parágrafo, né, você vai apresentar exatamente o segundo tópico. E o quarto e último parágrafo, você vai apresentar o terceiro tópico. Mas, Emília, e se eu quiser organizar o meu texto apenas em 3 parágrafos? Beleza. Partindo de uma premissa que eu tenho um texto aqui de 30 linhas, o que é que eu aconselho? Eu aconselho 8 linhas nesse parágrafo, por exemplo, né? 7, 7 e 8, ou ao contrário. Eu aconselho que você faça aqui 7 linhas,
8 e 8 e 7. Não tem nenhum problema. Desde que esse texto ele fique mais ou menos organizado do ponto de vista do corretor, né, que vai observar. Então, para organizar aqui essas linhas, você pode fazer o contrário do que eu disse também em número de linhas. Você pode fazer aqui 7, aqui 8 e aqui 7. Né, quando você soma aqui, nós temos 30 linhas, né? É mais ou menos uma métrica, porque alguns candidatos ficam preocupados. Geralmente, aparece lá um parágrafo muito grande e o último, geralmente, fica muito espremido, né? Muito curtinho, porque não deu tempo ali, né? Discorreu, então, porque ele exagerou muito ou ela exagerou muito no parágrafo de desenvolvimento e acabou deixando muito curto ali, imprensadinho o último parágrafo. Então, tem aqui uma estrutura muito favorável. Deixando aqui o segundo tema, não menos importante, né, que fala de violência urbana, implicações da necropolítica. Se você não estudou ainda sobre necropolítica, é importante, né? Tantos casos aí acontecem sobre essa visão de quem pode matar, soberania sobre a vida. Isso tem a ver com discriminação, tem a ver com racismo, tem a ver com muitos temas que afloram nesse período, infelizmente também, mas que têm suas raízes, né, na nossa história. Então, casos emblemáticos como George, né, dos Estados Unidos, aconteceu recentemente, mas tem outros casos também no Brasil, né, praticamente todos os dias. Então, implicações da necropolítica e a violência urbana. Que tipo de violência? A violência urbana. E aqui o tema é um pouquinho polêmico, porque fala inclusive de violência, né, de agentes do Estado, né, contra determinada categoria, determinado extrato social, a violência nas comunidades, nas favelas, e que tipo de segregação é essa, falando de necropolítica. Então, o primeiro tópico, organizado, você pode seguir essa estrutura, ligações entre a necropolítica e o racismo, é o tópico 1. Tópico 2, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, só deixar aqui bem claro, e crimes contra etnias. Então, se o candidato não domina esse conhecimento de Declaração Universal dos Direitos Humanos, certamente, né, ele não vai mandar bem nesse tipo de abordagem. Terceiro tópico, deixar aqui o circunflexozinho, violência urbana e relações de poder do Estado. Até que ponto, né, os agentes agem de forma, né, os agentes executam, né, de forma adequada, sensata, até que momento eles são impulsionados por uma visão necropolítica. Então, espero que tenha ajudado, né, com essas dicas que sejam pertinentes à sua aprovação. Escrever realmente exige muito treino. Eu posso aqui, inclusive, fornecer nos próximos vídeos esquemas, modelos de texto a analisar com cada um de vocês. Porém, nada disso será válido se você não praticar, não treinar. Então, vamos treinar essa parte de discursiva, de escrever. Eu sei que não é fácil, mas com dicas, né, como essas aqui, eu acredito que nós chegaremos mais próximo, né, desse ideal de nota máxima. Já fico por aqui, agradeço e já peço, por gentileza, deixe aí, né, o seu curtir se você gostou dessas dicas, que você possa compartilhar esse vídeo e fazer a inscrição. Até a próxima e lembrando, não desista de português. Valeu!